E aí, meninos e meninas, meus pequenos estudantes, olha aí, que hoje vai explicar para vocês o assunto aí referente às páginas 76, 77, 78 e 79, tá bom? Então preste atenção. Olha aí, ó. Nosso assunto desse mês, que a gente tá vendo agora, começando agora, a gente viu lá passada uma introduçãozinha sobre o período regencial, tá bom? Período regencial. Que vocês viram que Dom Pedro I não aguentou mais governar o Brasil, foi embora e deixou seu filho aqui de 5 anos de idade, né? Só que o menino era muito pequenininho, não tinha como ele governar o Brasil. Então o que é que acontece? Na Constituição de 1824, tinha um artigo lá que dizia que tinha que ter uma regência, né? Ter uma regência para governar até a criança assumir a idade adulta, 18 anos de idade. Como o Congresso estava de férias, né? O pessoal resolveu fazer uma regência provisória lá. Regência trina provisória. Trina de 3, tá? 3 pessoas lá governando provisoriamente o Brasil. Se desse certo, ia até Dom Pedro atingir a maioridade. Se não, quando terminasse as férias, o pessoal voltava, eles faziam uma eleição entre eles e escolhiam uma regência trina permanente, que foi o que aconteceu. Nessa regência trina provisória, escolheram 3 pessoas, né? O Carneiro de Campos, Francisco de Lima e Silva, que era militar, e o Campos Vergueiro. Então esses 3 aí começaram aí governando digamos, o Brasil. O Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade, não tinha como ele governar, e eles governaram levando em consideração os partidos políticos da época, que eram muito assim, digamos, guerreiros entre si, gostavam de confusão e tal. Quais eram os partidos políticos da época, né? Ó, os restauradores, que desejavam o retorno de Dom Pedro I. Volta Dom Pedro, hashtag volta Dom Pedro de Portugal, ninguém aguenta mais. Eles queriam que Dom Pedro I voltasse de Portugal e reassumisse o trono do Brasil. Por isso que eles eram chamados de restauradores. Restauradores que vêm de restaurar, tá? Tem os liberais exaltados, que eram aqueles pessoal que queria república, não quer nem saber. Nós queremos logo uma república, ninguém quer saber negócio de rei aqui no Brasil, não. Nem Dom Pedro I e nem Dom Pedro II. Sai logo é tudo. Os liberais exaltados, eram mais radicais, né? Tinha os liberais moderados, que até aceitavam Dom Pedro. Só que eles queriam fazer a sua economia sossegada, queriam fazer a sua política sossegada. Queriam também participar e desejavam também que cada estado tivesse sua autonomiazinha. Por exemplo, Maranhão, Piauí, Ceará, cada estado tivesse sua autonomiazinha ali de boa, pudesse fazer suas leis, né? Então, esses 3 partidos aqui, digamos que meio que ajudaram, às vezes atrapalharam o governo dessas regências. E essa regência não foi uma coisa pacífica, não. Ninguém gostava dos regentes. Nenhuma das províncias gostava dos regentes. Nem o Grão-Pará, nem a Bahia, né? Essas províncias que ficavam mais longe do Rio de Janeiro, que era a capital, não queriam nem saber e começaram a, digamos, articular movimentos de independência do Brasil, movimentos de revolta contra essas regências. A gente vai ver daqui a pouco quais foram esses movimentos, né? Muito bem. Passada a regência trina provisória, o pessoal resolveu então, terminou a greve, as férias do Congresso, voltou e criaram a regência trina permanente. Essa aqui era para permanecer até o Dom Pedro crescer e ficar de maior para assumir o reinado do Brasil, né? João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho, Francisco de Lima e Silva e o ministro da Justiça, o padre Feijó. Eu não coloquei o nome dele aqui não, né? O padre Feijó, que mais tarde ia ser o próximo regente. Ele ia ser regente sozinho. Depois outro regente ia entrar também sozinho, tá bom? Então, esse pessoal aqui era todos de maioria progressista, vamos dizer, liberais, assim, mas eles eram liberais, viu? Eles eram progressistas. Eles queriam, digamos, uma autonomia, maior autonomia dos estados, né? Então eles criaram uma lei chamada Ato Adicional. Esse ato adicional, ele dava mais poder às províncias. Pessoal, na dúvida aí, província é a mesma coisa de estado, tá bom? Província do Maranhão, província da Bahia, província do Rio Grande do Sul, certo? Todas são estados, a mesma coisa. Província e estado, a mesma coisa. Então, esse ato adicional, ele dava mais poder a essas províncias, tá
bom? E essas províncias poderiam criar suas próprias leis, mas obedecendo à lei maior, que era a lei que era a Constituição Federal de 1824. Isso aqui era a lei maior do país, sabe? E as demais províncias poderiam criar suas próprias leis. Era a ideia era essa, né? Mas enfim, essas províncias se tornaram tão se achando assim independentes que já queriam mesmo se separar do Brasil. Algumas delas já queriam proclamar a República Independente do Brasil, viu? Deu poder pra gente, agora a gente vai fazer o que a gente quer. Então, o governo achou meio, eita, fizemos o quê, né? Mas enfim, é a lei, né? Tem que cumprir a lei agora. O ato adicional foi criado. Durante a regência trina permanente, que é essa daqui, o ministro, como eu falei para vocês, era o Feijó, o padre, né, da igreja e tal. Então, o Feijó, ele era ministro da Justiça, ele criou a Guarda Nacional. Que é isso, professor? É o seguinte, o exército não estava mais dando conta da coisa, né? O exército era precário, enfim, mas aí ele criou essa Guarda Nacional, que é uma guarda mais interna, para ficar mais dentro do Brasil. Essa Guarda Nacional era formada só por pessoas que tinham, por fazendeiros, oligarcas, né, que tinham uma grande renda, uma grande condição de ser, digamos, de pertencer a essa Guarda Nacional. Eles compravam esse título, e esses chefes de fazenda, esses chefes esses grandes ruralistas, acabaram se tornando os coronéis do Brasil. E esse efeito coronel durou muito tempo. Até no século XX a gente vai ver ainda que existiu ainda os coronéis, né? O coronel manda, obedece quem tem juízo, enfim. O coronel era o chefe da Guarda Nacional. Tinha o chefe da Guarda Nacional, em cada fazenda poderia ter o seu coronel. Se o cara, ele poderia montar o seu próprio exército particular, sua polícia particular, seus jagunços, porque estava tudo dentro da lei. A lei obrigava eles, dizia que eles poderiam fazer isso. Né? Se é a lei que manda, então ninguém poderia questionar a figura dos coronéis. Depois eles começaram a abusar do poder, mandar todo mundo votar em quem eles queriam que votasse, enfim. Um grande efeito também dessa política. Então, os coronéis surgiram durante o período regencial da história do Brasil, viu, gente? Não foi durante a República, não foi durante Dom Pedro I ou Dom Pedro II, não. Foi durante o regime regencial, o governo regencial do Brasil, foi que veio surgir a imagem dos coronéis. Pode ser até uma questão de atividade, né? Para hoje, para o futuro, quem sabe. Olha aí. Só que aí, o desgaste político também era muito grande, né? Havia também um desequilíbrio entre eles, uma falta de concordância, que acabou gerando uma chamada regência una, que também estava prevista dentro dessa lei, bem aqui, gente, o ato adicional. Uma emenda. O professor quer uma emenda é para consertar algum artigo da Constituição que não está muito bem, né? Então, para consertar esse artigo, a gente faz uma emenda. Então, essa emenda também previa que a regência ia deixar de ser trina e ia passar a ser una. Pessoal, a aula de hoje é muito política, né? Mas é muito bom quando você começa a se aproximar da política, você começa a entender muita coisa da história do Brasil e da história de hoje, que está acontecendo hoje também, né? Política não tem que ser uma coisa chata, pode ser uma coisa divertida também, né? Então, a regência una, e o primeiro regente uno foi o padre Feijó. Eu sou o cara de nome feio, pois é. O padre Feijó viveu um momento muito conturbado, porque o pessoal das províncias não gostava da regência de jeito nenhum. Eles queriam se libertar de um jeito ou de outro. Eles queriam ou o retorno de Dom Pedro I ou logo que assumisse Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II era muito pequenininho para assumir. Então eles começaram a pensar, não, vamos fazer o seguinte. O pessoal da Bahia fez assim, presta atenção. O pessoal da Bahia fez assim, vamos criar uma república na Bahia, tá? Uma república na Bahia. E quando Dom Pedro II crescer e assumir o Brasil, a gente devolve o território para o Brasil. Vocês acham que a regência aceitou? Não. A regência nem acreditou na conversa. Era conversa mole, conversa para boi dormir. Então, o pessoal da regência só tinha uma saída, que era combater essas revoltas, né? E o padre Feijó, no seu governo, teve muitas revoltas, como a cabanagem, lá no Grão-Pará, os farrapos no Rio Grande do Sul, e a sabinada na Bahia, né? E entre outras que a gente vai ver daqui a pouco, né? O Feijó disse, eu não aguento mais não, é muita revolta,
o Brasil sempre foi um país de política conturbada, de muita pressão. Quem está no poder tem que sofrer a pressão, e quem está fora do poder tem que ter um discurso. Viu, gente? Preste atenção no que o tio está falando aqui, é muito importante. Quem está no poder sofre a pressão. Tudo que acontece é culpa do governo. Quem está de fora tem que ter um discurso. Discurso para quê? Discurso para chegar no poder. Viu? Presta atenção no que o tio está falando, que a gente vai entender bem aqui, ó. O padre Feijó, ele acaba aqui dizendo, não aguento mais não, vou mais brincar não. Agora eu vou sair, quem vai assumir agora é um rapazinho chamado Araújo Lima, né? Araújo Lima, meio, tá, eu vou consertar esse negócio agora. Eu vou consertar, eu vou não sei o que mais, prometeu meio mundo de coisa. O Araújo Lima acabou dizendo, vamos reinterpretar esse ato adicional, tá tudo errado, né? Ele era regressista conservador, ele não era mais progressista, ele não era liberal, entendeu? Então, ele sendo conservador, ele ia dizer que ia revisar o ato adicional e dizer que todo mundo só ia fazer uma coisa agora se o governo deixasse. As províncias iam tomar qualquer decisão se o governo assim permitisse. E o pessoal das províncias começou a achar que isso era tirania. E aí foi que começou a revolta mesmo, de verdade. O Araújo Lima disse, não tem jeito, não vai ter jeito, nós vamos ter que antecipar a maioridade do Pedrinho, entendeu? Esse tempo todinho aqui que o tio está falando para vocês, havia passado muito tempo e o Pedrinho já estava com 14 anos de idade. Quando chegou aqui o Pedrinho estava com 14 anos de idade. E a solução que eles acharam foi o seguinte, dar o golpe da maioridade. Não esperar que Dom Pedro II completasse 18 anos de idade, fazendo logo a coroação dele aos 14 anos de idade. Foi isso que aconteceu. Deram um golpe da maioridade para ver se acalmava as províncias, para ver se acalmava essas revoltas nas províncias. Viu, gente? É isso que foi o golpe da maioridade. Professor, o que significou o golpe da maioridade? Está aqui na atividade, não entendi nada. Você lembra aqui dessa aula de hoje. Para acalmar os ânimos nas províncias. Para acalmar a moçada lá. O pessoal estava zangado com as regências. Viu? Com as regências. Então, para acalmar esses ânimos, o Dom Pedro I foi coroado em 1840. Aos 14 anos de idade ele assume o trono do Brasil e passa a governar por quase meio século. Quase 50 anos de governo. Uma das maiores monarquias do mundo. Viu, gente? Foi boa? Não, foi boa não. Teve muita confusão também, não foi de paz, enfim. Mas foi uma das maiores monarquias do Brasil. Certo? O que é que a gente vai ver agora? Eu vou mostrar para vocês as revoltas das províncias, tá bom? O que é que estava acontecendo em cada pedacinho lá da região. Então, meninos, olha só. Essas aqui são algumas das revoltas que aconteceram no período regencial. Tá bom? São revoltas da regência. Ninguém queria regência. E logo é o imperador, então o presidente. A regência não. A regência era coisa de... Eles achavam que a corrupção estava solta, rolava solta ali o tempo todo. Então, para que regência, né? Então, além dessas revoltas aqui, aconteceu também em Pernambuco e Alagoas. Foi a revolta dos cabanos, tá bom? Mas não é a mesma cabanagem. A cabanagem foi aqui no Pará, tá ok? Ok? No Grão-Pará. Essa região aqui todinha aqui, ó, é a região da Amazônia, de Roraima, tá? Essa região toda era uma região só, era chamada de Grão-Pará, ok? Então lá aconteceu a cabanagem. A revolta dos cabanos foi em Pernambuco e Alagoas, aqui nessa região aqui. Essa é uma revolta, digamos, regressista, viu? E restauradora. O que quer dizer isso? Eles queriam o retorno de Dom Pedro I, ao Brasil, para que ele reassumisse o trono. Era isso que eles queriam. Era formada por fazendeiros, oligarcas, pessoal das grandes decisões, deputados, políticos, enfim. Eles queriam que Dom Pedro I retornasse ao Brasil. Foi uma revolta que aconteceu de 1832, durou 5 anos, né? Não durou 3 anos, foi de 1832 até 1835. Faltava 5 anos para o Dom Pedro II assumir, né? Ele assumiu em 1840. Então,
Essa revolta regressista foi exatamente para isso. Está no livro na página 79, tá bom? A revolta dos malês na Bahia. Que é isso, professor? Eram escravos que seguiam o islamismo, os malês, tá? Só que esses escravos estavam proibidos de exercer a sua religião. Os católicos não deixavam. E começaram a perseguir esses escravos e assassinar alguns. Então eles se reuniram e bolaram um plano para fundar uma república islâmica dentro da Bahia, certo? Eles queriam fundar uma república islâmica dentro da Bahia. Isso é sério, né, gente? Tá aí na página 79 também. Só que o movimento foi denunciado. Alguns que estavam lá dentro traíram o movimento e tal, e foi, digamos, destruído pelo governo federal, o governo central, aliás, federal não, governo central, tá bom? Então, o que foi a revolta dos malês? Foi a tentativa de escravos que seguiam o islamismo. Malê em língua iorubá quer dizer seguidor do islamismo, tá bom? Em língua iorubá quer dizer seguidor do islamismo. Então, os malês que seguiam o islamismo, o movimento foi destruído porque alguns traidores lá denunciaram, né, o movimento lá de dentro, né? A Sabinada também foi na Bahia. A Sabinada foi aquele movimento que eu falei para vocês, que os caras queriam proclamar a república na Bahia, certo? Queriam separar do Brasil. Quando Dom Pedro II assumisse o país como imperador, eles devolviam o território. Só que a regência não acreditou nisso, né? E acabou também que eliminando o movimento, ok? Quando vocês forem ler a página direitinho, vocês vão ver com mais detalhes. O tio está explicando somente, só para você entender. Ok? Muito bem? Vamos lá. No Maranhão aconteceu a balaiada. Também um movimento que tinha muitos intelectuais envolvidos e também ex-escravos, né? E também a população muito pobre, que era usada para essas guerras, enfim. A balaiada no Maranhão, ela foi mais um movimento digamos, pela expulsão das autoridades, né? Então, também pela melhoria de vida, que o pessoal estava passando muita necessidade. Então, aqui no Nordeste, aqui na balaiada, aqui também pegava um pedaço do Piauí, né? No mapa não mostra, mas pegava também um pedaço do Piauí. Os balaios eram construtores de cesto, né? Cesto de palha, que o pessoal chamava de balaio. Então, por isso que vem o símbolo, ficou sendo a balaiada. O símbolo ficou sendo o balaio. Por que esse movimento aconteceu? Por causa da interferência do governo central do Rio de Janeiro, né, no Nordeste. Eles não queriam essa interferência, eles queriam mais autonomia, né? E o ato adicional dizia que eles tinham autonomia. Então, se o governo começasse a ficar só interferindo, eles diziam que o governo estava contra o ato que ele mesmo criou, estava contra a lei. Então, aí por isso que aconteceu a balaiada, que também foi reprimida pelo governo federal. No Grão-Pará teve a cabanagem, né, que foi um movimento por melhor condição de vida, e também contra o governador, né? O governador vinha para cá, mas não entendia a necessidade do pobre, né? Das pessoas que passavam necessidade. Então, eles queriam substituir o governador. Como o governo central não aceitou, começou-se também a batalha lá dentro. Tá bom? Começou também a guerra lá dentro. E ocorre que o pessoal da cabanagem foi também massacrado pelo governo. Por que tinha esse nome cabanagem? Porque o pessoal, os líderes ali, o pessoal da liderança, eles simbolizaram as cabanas, que eram as casas que os mais pobres moravam ali à beira dos rios, né? Os ribeirinhos moravam em cabanas. Então, nosso símbolo vai ser esse aqui e tal. Então, a cabanagem foi, na verdade, não foi nem que criaram esse símbolo, foram os cientistas que colocaram esses nomes depois neles, né? Enfim, cabanagem. E também teve a Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, né? Um movimento para criar uma república aqui, ó. Uma república do Rio Grande do Sul. Seria o nome de República do Piratini, que ia envolver Santa Catarina e Rio Grande do Sul, criar a separação total do restante do Brasil. Certo, gente? Separação total. Nessa luta aí, foi porque as importações da carne seca estavam mais baratas do que a venda da carne do Sul. Ou seja, o governo estava valorizando mais um produto de fora, de outro país, do Uruguai, do que o próprio produto interno do Brasil. Então eles ficaram chateados
porque o governo não protegia o charque, a carne seca dos grandes fazendeiros. Então eles resolveram então criar um movimento separatista aqui, né, para que eles pudessem exercer sua economia mais sossegados. O governo não aceitou, guerra para lá, guerra para cá, até um ponto em que a própria região conseguiu, né, a sua separação. Passou 10 anos nesse fórum todinho. Conseguiu, eles se consideravam de outro país. Mas depois fizeram uma negociação lá com o governo central e depois devolveram a região para o Brasil. Tá bom? Mas foi um movimento do qual eles não perderam, não. Eles conseguiram realmente uma emancipaçãozinha, uma emancipação por um tempo. Mas depois eles resolveram devolver. Lutaram nessa batalha aqui, por exemplo, o Giuseppe Garibaldi, né? Garibaldi, que é um italiano, e muitos imigrantes também. Garibaldi, que é o italiano que também lutou pela unificação da Itália, que é um assunto que a gente vai ver também futuramente. A unificação da Itália também teve o Giuseppe Garibaldi lutando ao lado dos confederados aqui. Tá bom, gente? Então esses foram os movimentos. Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Aqui é só para você entender. Quando você estiver lendo o livro direitinho lá, lendo os assuntos, qualquer dúvida coloca nos comentários. Na hora da atividade coloca nos comentários, viu? Que aí o tio vai e tira a dúvida de vocês. Assista essa aula mais de uma vez, que é melhor ainda. Quanto mais você assistir, mais você vai entender. E quanto mais você entender, aí você vai criando o conhecimento. Ok, gente? Bom dia, valeu. Tchau, até a próxima.